Bom dia pessoal, graça e paz a todo mundo que está nos ouvindo. Nessa manhã estamos aqui reunidos, né, com o nosso amigo e chefe aqui de longa data, Pastor Fernando. É uma alegria poder receber o Pastor Fernando, né? É um orgulho muito grande poder dividir esse púlpito virtual hoje com ele, né? Dividi algumas vezes o púlpito físico, mas hoje, impedidos pela distância e pelo momento, a gente divide o púlpito virtual, né? E é uma alegria muito grande. Sempre ouvir o pastor Fernando, a gente sempre aprende bastante, sai edificado, né? Pouca coisinha que ele fala ali, você consegue desenrolar muita coisa, né? De um sermão dele, você tira uns 7, 8, garante o restinho do mês. É muito bom. Né, pastor, que bom receber o senhor, uma alegria. Né? Um abraço para Céia, para Nanda, um abraço para Marina, para todos aí, pastor Guilherme, aí da igreja de Londrina, né? E o senhor cumprimentar essa galera aí que já está entrando conosco aí. Maravilha, companheiro. A alegria é nossa, né? De estar conversando com você aí, de estar junto, né? Uma alegria poder estar com você, poder estar dividindo aqui esse púlpito, né? E um abração aí para a Selma, para as meninas, para o Neto, né? O Neto parece um pouco vô, né, Anderson? Um pouquinho. Mas tem saúde, né? Isso que importa. Na hora que passar aí toda essa correria, nós vamos se encontrar aí para fazer um churrasco juntos aí. Mas Maravilha. o animal já morto, né, pastor? Porque na última, de abater, não deu muito certo, né? Aquela vez que nós fizemos nós mesmos tudo, criou um certo desconforto, né? O pessoal não tinha visto isso aí. Eita, mas é isso, né? Que bom, que bom. Pastor, então, a gente sabe, é uma das marcas, né, do ministério do Senhor. Eu creio que eu aprendi muito com isso, com o Senhor, sobre libertação. E é um tema, acho que muito oportuno, né, a gente comentar sobre isso hoje, a gente falar sobre essa questão de libertação, porque o que eu tenho percebido é que a igreja contemporânea, pastor, ela transita nos dois extremos, né? Ou fanatismo ou ceticismo. E nós, como povo de Deus e metodistas, eu acho que a gente está no equilíbrio, né? Está para trazer o equilíbrio nessas questões aí, especialmente nessa questão de possessão demoníaca, libertação, né? O que o senhor diz disso aí? Não é verdade. É interessante que, quando a gente vai estudar a palavra, em especial o Evangelho de Marcos, a gente fica surpreso de ver a quantidade de processos de libertação, de endemoniamento e a libertação que a gente vê no ministério de Jesus. E Marcos parece que concentra muito desse trabalho, né? Desse processo. E quando a gente vai estudar sobre o metodismo mesmo, as raízes do metodismo, quando você lê o Diário de Wesley, fica surpreso com a quantidade de vezes que John Wesley precisa lidar com a questão da libertação. Bastava, em alguns momentos, ele abrir a palavra e ler a palavra, as pessoas já caíam, já manifestavam demônios, e já haviam vários processos de libertação. Então, esse assunto, esse tema para o metodismo, é um tema que sempre teve presente. Na verdade, quando a palavra do Senhor é ministrada, quando o evangelho do Senhor é pregado, é impossível não acontecer um processo forte de libertação, intercessão. Por quê? Porque é igual quando a gente canta aquela canção, né? Eu fui no terreno do inimigo, tomei aquilo, né? Ele roubou. Ou seja, conforme você vai avançando, conforme a igreja vai avançando, as portas, as cadeias, elas vão sendo quebradas, não prevalecem. Mesmo que, às vezes, a pessoa ela não seja muito ligada nisso,
Mas esse é o processo que vai acontecer. Uhum. E assim, a gente não vai entrar no mérito agora, né? Mas a gente já teve muitas experiências disso, né, pastor? O senhor até já contou para a gente de experiências de estar em alguns lugares sem orar. Simples fato de estar presente naquele lugar, as pessoas acabavam manifestando demônios, né? Realmente não tem comunhão com luz e trevas, né? Não pode ter, né? Quando a luz chega, as trevas têm que se render nessa questão, né? Okay. E a proposta hoje para a gente conversar é uma pergunta, né? E aí já tem uma galera participando com a gente aqui, o pastor Enéas, a Dani, o André, o Oliver, mais alguns aqui. Eu quero fazer uma pergunta, né, para o senhor, a Osnilda acabou de entrar. Pode o crente ficar endemoniado, pastor? O que o senhor diz disso? O que a Bíblia diz disso? Olha, você sabe que é interessante a gente olhar assim nas Escrituras e a gente ver a prática das Escrituras também no dia a dia. Nós estamos pregando aqui na igreja numa sequência de 1 João. E o capítulo que nós vamos ministrar nesses dias é 1 João, o capítulo 3. Né? É uma carta que João escreve ali fazendo uma defesa do cristianismo frente ao gnosticismo que imperava. E quando a gente vai lendo essa carta, a gente vai percebendo como que as coisas vão sendo expostas, colocadas, né? Então a gente vê lá, em 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Então, assim, uma das coisas que a gente já vê na carta dele é que já vai ficando claro a questão da prática do pecado, né? Daqueles que vão ser chamados do filho do maligno e daqueles que vivem em santidade, os filhos de Deus. Então, a carta já começa a separar algumas coisas, lidar com algumas situações, né? Então, 1 João 3,8, e na sequência, e um pouquinho antes, né? Se você voltar no capítulo 2, você vai ver sobre a questão do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Está lá no versículo de número 7, do capítulo 1, 2, que o Senhor escreve para que não pequemos, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus, né? E o próprio capítulo 2 também já fala com relação à vitória sobre o maligno. Então, aqui, antes de responder, só estou conversando um pouquinho, né? Sim. Então, a gente vai perceber que a chave na questão de João, na carta toda de João, ele vai trabalhar muito com relação ao arrependimento, ao perdão. Então, o pecado, né? Ele precisa ser extirpado, ele precisa ser confessado, ele precisa ser abandonado, né? Por isso que ele vai dizer, filhinhos, as coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, nós nos arrependemos. Na questão do pecado, nós fazemos o quê? Nós confessamos e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, o sangue de Jesus, ele trata daquilo que nós fizemos, do pecado. Ele perdoa os nossos pecados. E a cruz de Cristo, lembrando aqui de Paulo, vai tratar daquilo que nós somos. Tá certo? Então, o sangue de Jesus perdoa o meu passado. A cruz de Cristo trata daquilo que eu sou. A cada dia. Tratamento do Senhor. Correto? Então, o desafio é nós vivermos juntos com o Senhor, vivendo em santidade e não dando espaço para o maligno. Então, essa é a proposta de Deus. Esse é o desejo do Senhor, né? Então, a gente percebe que muitas e muitas vidas, às vezes, elas já conheceram Jesus, foram perdoadas dos seus pecados, mas não mantiveram uma vida ali com o Senhor, dia após dia, buscando. Parece aquele texto em que a gente encontra nas Escrituras
que fala sobre a casa vazia, né? Em que o valente toma a casa, mas aquele que é mais valente expulsa, ele sai dali, só que aquele que sai depois volta. Então, se ele volta e a casa está vazia, adornada, limpa, aquele demônio quer sair e quer trazer outros 7, de maneira que vão ficar 8 ali naquela casa. E uma vez, em Santo Antônio da Platina, nós tivemos uma experiência disso, de atender um casal, e no primeiro momento foi manifesto um demônio que saiu, e depois esse casal, essa família, se distanciou de Deus, voltou à prática do pecado, e alguns anos depois, em uma mesma reunião que nós tínhamos na terça-feira, foi manifesto, e manifestou 8 demônios. Aquele que saiu aquela vez, os outros 7 que haviam entrado na sequência. Então, isso são coisas que a gente vê nas Escrituras e a gente vê na prática aqui também. No cotidiano. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Nós, né, como homens de Deus, e aí na verdade, 2 perguntas. Aí, quando o senhor fala o texto de 1 João, né, o filho do maligno vive pecando, né? Como diz aqui em Laranjeiras do Sul, o pecado tem que ser um trupicão, um acidente na vida da gente, né? Ele não pode ser uma constante. Quando ele é uma constante, significa que eu sou iníquo, ou ainda filho do maligno, porque eu vivo na prática do pecado. Isso é uma porta, eu posso ser pastor, apóstolo, bispo, 4ª pessoa da Trindade, nenhum título vai impedir que o diabo se aposse da minha vida novamente, né? Exatamente. Porque se a gente pensar assim, é mais ou menos isso. O diabo ele pode tocar, amarrar, prender, possuir um crente, tá? Bom, eu diria que se esse crente tiver um coração dividido, o inimigo vai encontrar uma brecha. Você podia até trazer para nós uma palavra sobre essa questão de Judas, que era um homem no coração dividido, estava com Jesus. Podia? Judas, ele tá ali caminhando com Jesus, né? Não tá bem especificado que ele era tesoureiro da galera, mas a gente entende aí que ele cuidava de uma parte complicada, né? Que é o dinheiro. Na verdade, o dinheiro não é o problema. Paulo vai dizer que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? E a gente percebe que Judas amava o dinheiro, amava tanto que ele estava caminhando com Jesus, mas o seu coração estava dividido. Na primeira oportunidade que ele tem, ele vende Jesus, vende a localização de Jesus, né? Entrega Jesus, traz Jesus por 30 moedas de ouro, das quais ele não desfrutou depois, né? E assim, é interessante que ali na ceia, naquele último momento, Jesus está ali com Judas e ele sabe o que vai acontecer, né? E ele então diz para Judas depois, olha, pode fazer o que está no teu coração. Então Judas levanta e vai e entrega a Jesus, né? O coração de Judas estava dividido. E um dos sintomas interessantes de Judas, quando se fala em possessão demoníaca, a gente às vezes meio que fantasia, e nisso eu acho que a televisão e os excessos que a gente vê por alguns aí, traz, às vezes, uma visão simplista, e como se a coisa só acontecesse daquele jeito. Judas é um endemoniado discreto. Judas é um endemoniado discreto. Ele não cai no chão, não fica estribuchando, não contorce a mão, não tem que amarrar nada. Ele apenas se levanta, sai da presença do Senhor e vai fazer aquilo que está no coração dele. Olha, quando a gente olha por esse aspecto, pastor, a impressão que eu tenho é que tem muito mais gente endemoniada do que a gente pensa, né? Olhando dentro desse quadro da manifestação discreta de Judas, tem muito mais gente endemoniada do que a gente pensa ou imagina dentro das igrejas, né? Porque alguém diz assim, alguém manifestou o demônio. Isso acontece de vez em quando. No caso do senhor, que tem um ministério desse, é de vez em sempre, né? Em alguns casos é de vez em sempre.
Mas fora desse aspecto que as pessoas veem essas manifestações às quais a gente diz de manifestou o demônio, olhando para o cenário em Judas, aí tem muito mais gente endemoniada, que está saindo da presença do Senhor para ir fazer aquilo que está no coração deles, né? E abandonando a sua caminhada, né? Exatamente. Então, assim, você vai pensar, olha, ele está andando com Jesus, está ouvindo Jesus, está vendo milagre, né? Sim. E é exatamente isso. Então, assim, se você me perguntar, uma pessoa dessa pode ficar endemoniada? Pode. Sim. Se você me perguntar assim, um crente nominal, eu fui batizado, estou ali e tal, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma vida com Jesus, também pode. Se alguém serve a 2 senhores, ou ele vai alegrar um, ou vai alegrar outro. O senhor podia dar um exemplo desses 2 senhores aí para nós, por exemplo? Que seriam esses 2? Quais seriam esses 2 senhores que nós podemos servir? Quando a palavra trabalha, ela vai estar trabalhando com relação à riqueza, né? Certo. A riqueza, ao mamon, ao apego ao dinheiro. Esse é o contexto. Que acaba se tornando uma idolatria, né? Então, ali, ninguém serve, não tem condição. Deus não vive de parede e meia. Então, uma pessoa assim serve a 2 senhores. Se a pessoa ela se mantém no pecado, ela cultiva o pecado dela. Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava orientando sobre isso. Existe um texto que está lá em Provérbios, Provérbio capítulo 28, 13, que diz assim, o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, se a gente for ler, olha, o que encobre a transgressão, pecado, iniquidade na vida, na caminhada. Essa pessoa jamais prosperará, jamais. Então, parece um elástico, sabe? Ela vai até uma altura, solta o elástico, volta, está do mesmo tamanho. Vai em outro lugar, volta do mesmo tamanho. Ou seja, existe uma quebra de princípio ali. Então, isso precisa ser tirado, como diz o texto, né? O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, se a pessoa cultiva esse pecado aí, escondido, né? Esse também vai poder ficar endemoniado, vai acontecer isso com ele. O fiel cruel. Né? Aqui na NTLH, Provérbios, na nova tradução, Provérbios 28, 13, diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem os confessa e abandona. Eu acho legal essa tradução da nova tradução para que o senhor deu, porque o senhor disse que aquele que esconde, e a nova tradução diz quem tenta, porque o pecado é igual a não, tem perna curta, né? Mas cedo ou mais tarde ele vai aparecer, vai se revelar. Não adianta, não tem como esconder. Eu ouvi alguém dizendo que a gente pode esconder por muito tempo, mas não por todo o tempo. Ele vai aparecer, né? E é o que o senhor falou, não prospera. A pessoa abre um negócio promissor, a pessoa tem capacidade, é bom naquilo, tem talento, é habilidoso, mas nada dá certo, né? Esse é um sinal de que tem coisa errada na vida da gente, né? Um outro exemplo disso é lá, por exemplo, quando Acã esconde debaixo da sua tenda o que Deus havia condenado, eles começam a perder a guerra, né? Então, essas coisas escondidas, elas impedem a gente de prosperar, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa não entende na vida por que acontecem certas coisas, mas a Bíblia mostra isso. Eu coloquei aqui também aquele, como a gente fala às vezes, né, o fiel cruel. É aquela pessoa que ela conhece os princípios de Deus, mas não tem misericórdia nenhuma. Trata todo mundo mal, né? É aquela pessoa assim que ela conhece o preceito, o princípio. Mas isso nunca sai da cabeça e chega no coração. Você não vê um ato de graça, você não vê um ato de misericórdia, você não vê, né? Então você tem, às vezes, pessoas que são fiéis, conhecem a linguagem da igreja, gostam, faz bem, no entanto,
elas mantêm esse coração endurecido para misericórdia, né? E a gente vai encontrar muito isso na palavra. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, né? Misericórdia quer e não sacrifício. Então, assim, aquela pessoa que não é autêntica, que não anda com Jesus, não caminha com Jesus, essa pessoa, por mais que ela vá à igreja, faça alguns atos religiosos, ela vai ser uma presa fácil para Satanás. Agora, tem uma coisa muito interessante, André, também está em 1 João, capítulo 5, versículo de número 18. Olha o que o texto diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha só, não está dizendo que não peca. Sim. Não vive pecando. Não vive na prática do pecado. Olha aí. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, não vai possuir a vida dele. Percebe? Então, esse versículo ele consegue resumir muito bem. Ó. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática, na constância, né, do pecado. E a palavra do Senhor diz que esse que nasceu de Deus, o maligno não o toca. Eu quero pensar um pouquinho nesse que nasceu de Deus, né? Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu do Senhor. Então a gente pode ver, ó, se essa pessoa é fiel a Deus, ela desliza, ela ira, mas ela confessa a Deus o seu pecado, aquilo que está saindo da ira, começando a entrar numa outra dimensão. E clama a misericórdia de Deus, o sangue de Jesus a purifica de todo pecado. Aquela pessoa que ela está andando com Jesus, está buscando o Senhor, está levando a sério a sua vida com Deus, ela não tem nem como tocar o servo do Senhor. Essa pessoa que está andando assim com Jesus Cristo, em temor ao Senhor, junto de Deus. Eu gosto daquele texto que fala, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que faz uma visita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita. Aquela vida que às vezes é magoada, né? Porque uma das causas que o inimigo acha espaço na vida da pessoa para oprimir é justamente mágoa. A gente vai entrar daqui a pouco com isso. Tá? Então, assim, essa pessoa, ela está guardada no Senhor. Ela está em Cristo. Ela pode ter uma fé pequena, mas ela é fiel ao Senhor. Ela chora os seus pecados diante de Deus. Ela beija a mão que disciplina. Ela aceita a disciplina. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus se a Bíblia mostra tanta coisa errada? Primeiro, Davi tinha temor. Segundo, que Davi, quando recebia a palavra, não se auto-justificava. Ele confessava o seu pecado, é isso mesmo. Eu errei, eu pequei, me ajuda, Deus. As pessoas que crescem na fé são pessoas que confessam os seus pecados. Buscam força do Senhor para levar a sua vida, a caminhar na fé. Porque elas vivem na dependência do Senhor Jesus. Creem no Senhor Jesus. O justo viverá pela fé. E fé é o quê? É a certeza que o Senhor está comigo constantemente. Quem vive assim, querido, o maligno não toca. Essa pessoa pode nem saber fazer as orações direito. Essa pessoa pode nem falar as coisas direito. Essa pessoa pode não entender muito bem de Bíblia. Ela vai ler lá o juiz austero e ler lá o Ostro. Não tem problema. O Otmani dizia que ele invejava as lavadeiras que tinham lá na região dele, que lavavam roupas no rio, porque aquelas mulheres tinham mais comunhão com Deus do que ele, que era um homem muito inteligente, muito sábio, conhecia a palavra. Então, essa é a questão. Né? Verdade. Eu ouvi um dia o senhor falar do fiel e cruel dentro da parábola do filho pródigo, né? E ali a gente pode encontrar o exemplo clássico, né? Do filho mais velho, ou que ficou, que era fiel, mas ele era cruel, não teve misericórdia quando seu irmão voltou, né? Eu acho que essa autojustificativa
que Davi não tinha, né? Porque quando Natan confronta ele com a cabritinha, ele logo já diz assim, não eu errei, sou eu, cara. Essa rapidez, né, que Davi tinha fez dele o homem segundo o coração. Eu gosto muito, falando de Davi, Atos 13, 22, diz assim: mas tendo deixado esse, escolheu Davi, homem segundo o seu coração, disposto a fazer toda a sua vontade. Eu percebo que o que desaprovou a Saul foi fazer parte da vontade de Deus. E Davi estava disposto a fazer toda a vontade de Deus, né? E eu penso, pastor, que o ser cruel, como acho que o senhor vai entrar na frente aí, eu não vou tocar nessas questões ainda, né? Mas o ser cruel é quando o coração da gente, ou pela mágoa, ou pelo que o senhor ainda vai falar, quando o coração da gente se fecha, independe de tempo de igreja, independe de ministério que você ocupa, de posição dentro da igreja, né? Chega um momento que o seu coração, por N situações que você deixou, não foi para o Senhor, não se arrependeu, você fica amargo, né? A palavra, o nome, eu lembro de Mara. Mara é amarga, né? Uma pessoa amargurada dentro da igreja, caminhando debaixo de um jugo de amargura, não tem alegria mais em nada. A caminhada, a vida cristã vira um fardo. A Bíblia se torna um livro de 1 tonelada para pegar. Os cultos, os momentos de celebração se tornam pesados demais, né? Mas continuam ali, mas são cruéis, né? Não tem misericórdia, não colocam o coração na miséria do outro, não tem empatia pelas pessoas, né? E eu vejo que essa é uma porta muito grande também para Satanás usar esse povo, né? Acabar, às vezes não, com certeza, vindo a possuir mesmo essa galera que é cruel, né? E a gente tem que checar o coração da gente de vez em quando, senão a gente fica assim também, né? Porque uma das coisas que é interessante perceber é assim, cada vez que a gente está ministrando, que a gente está na igreja, a gente vê as pessoas chegando, eu vejo que alguém que entra na igreja, ele vem para buscar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, né? É igual ao texto de João, né, no capítulo 5. Betesda, a igreja realmente é casa de misericórdia. Casa da graça do Senhor. Então, eu vejo as vidas que vêm, que buscam, clamam ao Senhor. Como assim a gente vai percebendo as pessoas querendo mais de Deus? Logo que eu me converti, eu queria orar, queria falar em línguas, né? Queria ver o reteté, o negócio acontecendo. E Deus foi sendo misericordioso, dando graça. Conforme você vai caminhando com Deus, eu me lembro de ter pastoreado uma senhora chamada Dona Laura Baena. A Dona Laura, inclusive, ela me deu um quadro muito bonito, que mostrava umas ovelhas, o pastor. Eu lembro de um dia, a Dona Laura já tinha mais de 80 anos, e ela chegou no meu escritório e falou assim: pastor, eu fiz um estudo na minha casa. Eu trouxe aqui para o senhor ver, porque eu estou muito triste comigo mesmo. Eu, mas por que, meu irmão? Eu estava de um lado para o outro, pegava aquelas tampinhas de... Tampinha não, aquele negócio de lata de refrigerante, aquela orelhinha. Certo. Orelhinha. Para não sei o quê. E eu falei assim, mas que estudo que a senhora está fazendo, irmão? Pastor, eu estou fazendo um estudo sobre Provérbios 6. Estou fazendo um estudo sobre a preguiça, porque eu estou me sentindo tão preguiçoso ultimamente, e não sei o que, daí ela dava risada. Ela falava: pastor, agora eu vou falar um negócio para o senhor vai ficar brava comigo. Então, nós estamos precisando de um negócio no Recanto. E eu mandei uma carta para um cantor sertanejo fazer um show. E arrecadar, me divertia com ela, mas eu via naquela mulher uma coisa assim, a questão de maturidade espiritual. Eu imaginava no início que maturidade espiritual é quem tem vários dons. A pessoa tem dom de visão, ela tem o dom da revelação, o dom de cura, o dom de libertação. Cara, Só que você começa a caminhar na fé e você vai percebendo que o dom é revogável,
Deus dá como lhe apraz. Mas uma pessoa que tem maturidade espiritual é uma pessoa que tem um coração misericordioso, gracioso. Verdade. Isso é maturidade espiritual. Então, assim, essa que é a intenção. Eu creio que Deus, ele vai na nossa vida, vai trabalhando, e nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo a cada dia. Só que o aprendizado nosso, ele não funciona assim, ó. Ele funciona mais ou menos assim, ó. Igual no coração, assim. Né? Tem uma hora que nós estamos mais quebrados do que milho para canário. Tem hora que nós estamos subindo um monte. Tem hora que nós estamos aqui. Nós estamos caminhando em direção a Deus. E uma das coisas também que eu percebo é assim, então, respondendo aquela pergunta, pode o crente ficar endemoniado? Se ele não for fiel ao Senhor, não viver uma vida séria com Deus, e estiver abrigando o coração o pecado, vivendo em iniquidade, ele é uma porta aberta, Satanás vai possuir, vai alcançar essa vida, vai agir na vida dele. No entanto, existem muitas pessoas que estão andando com Jesus, e em algumas áreas da vida dela, ela se sente oprimida, que é outra coisa, que é uma outra situação. Né? Eu diria o seguinte, que se a gente observar Jesus, Satanás não tenta Jesus só lá em Mateus, no capítulo 4, lá no momento do deserto. No deserto. Não é esse momento. Vão ser em vários outros momentos, em várias outras situações. Né? Então, tem um texto da palavra que ajuda a gente a perceber, assim, algumas áreas que na nossa vida a gente acaba abrindo brecha para que o inimigo possa oprimir, para que o inimigo possa, de alguma forma, ter um certo espaço, né? E tem um texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 10, que ele fala sobre isso. Eu acho muito interessante, porque o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, eles vão usar o exemplo do povo de Israel, do povo que saiu do Egito. Eles saíram do Egito, mas eles não chegaram ainda na Terra Prometida. É igual nós, eu e você. Nós cremos no Senhor Jesus, nascemos de novo, fomos batizados, mas nós já estamos na Terra Prometida? Não. Nós estamos por aqui passando. Pedro vai usar a palavra que nós somos paroicos, né? Que significa forasteiro, alguém fora de casa. Então nós estamos igual aquele povo. Nós saímos do Egito. Agora o Egito vai ter que sair de dentro de nós, né? Nesse processo que nós estamos caminhando aqui. Então eu acho muito interessante como é que Paulo usa isso como exemplo. Por que muitas pessoas não chegaram até o outro lado? Por que Deus se desagrada, como diz a palavra do Senhor, né? Em 1 Coríntios 10, diz assim, Deus não se agradou da maioria deles. Por que Deus não se agradou de muitas pessoas? E eu vejo aqui nesses pontos, que esses pontos são alguns espaços que a pessoa pode ter na vida dela. Tá? Então, assim, conceituando. O inimigo toca, ele está no terreno dele. Tá certo? Se eu estou em Cristo, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Mas há algumas coisas que eu faço, que eu posso fazer. Eu abro a porta para ele, né, pastor? Onde vai abrir uma legalidade, né, Wendel? Legalidade, né? Legalidade, isso. Então, assim, existem vários exemplos aqui, depois você pode acompanhar, 1 Coríntios capítulo 10, porque Paulo começa dizendo aqui, eu não vou ler todo o texto, mas do versículo 1 até o 4, Paulo vai dizer assim, olha, todas as pessoas que ele está dizendo que saíram do Egito, ele vai dizer assim, que todos passaram pelo mar. Paulo vai dizer assim, tendo sido todos batizados. Eles estavam no Egito. Moisés abre o mar, então eles passam pelo mar, e aqui Paulo está traduzindo isso para nós, dizendo, olha, foram batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Depois o verso 3 vai dizer, todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná que Deus deu. Depois ele vai dizer no outro, no 4, todos beberam também da água, da rocha. No deserto ninguém morreu de fome,
e ninguém morreu de sede. Sede. Deus Certo. estava ali. Aí Paulo faz uma pergunta. Por que Deus não se agradou da maioria deles? Na maioria E aí ele deles. vai dizer, ele vai dar uma palavra assim. E isso que eles fizeram de errado, está lá no versículo de número 6, se torna exemplo para nós. Então, na Bíblia, você que está acompanhando a gente, então na Bíblia tem coisa que você vai aprender, que você deve fazer, e exemplos bíblicos de coisas que você nunca deve fazer. Correto? Por exemplo, todo culto é aceito. Não, não é. O culto de Abel foi aceito. O de Caim não foi. Todo mundo vai ser curado. Haviam várias pessoas com lepra lá na época de Eliseu. Mas quem foi curado foi Naamã, e Naamã era de outro canto, era de outro lugar. Uma improvável, né? Hã? Naamã era uma improvável, né? Improvável. Então, assim, Paulo está dizendo, existem coisas que desqualificou o povo. O que é desqualificar? Você anda de bicicleta, né, Wendel? Uhum. Quantos quilômetros você roda de bicicleta aí sempre? Eu estou meio parado, mas uma média de 30 quilômetros por dia. E quando você estava no auge? Daí dava para rodar 100, cento e pouquinho, né? Exatamente, mas você foi se preparando. Sim, gradativo. Começou com 5 e levou um ano para chegar em 100. Exatamente, ou seja, existem algumas regras do próprio organismo nosso. Uhum. Como que nós vamos nos adaptando? E aqui, Paulo está dizendo isso. Olha, por que essas pessoas foram desqualificadas? Tá. Uhum. A primeira coisa que ele fala, não vos façais, pois, idólatras. Lembra que mal eles saem, a idolatria. Idolatria, pastor, só a pessoa que se dobra diante de uma imagem? Não. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, ou compete com Ele no nosso coração, né? Tudo aquilo que nós passamos a adorar e passa a competir com o Senhor no nosso coração é idolatria. Tem muita coisa que nos torna idólatras, né, pastor? Uhum. É verdade. Tem objetos, às vezes a pessoa ela tem um carro, às vezes ela tem alguma coisa que para ela se torna a coisa mais importante da vida dela. Um próprio líder religioso, né? Exatamente. A pessoa põe no pedestal, se torna um ídolo. Se torna um ídolo. Então, assim, nós precisamos entender isso na palavra. Então, quando a palavra fala dos mandamentos, né, do Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Então, nada compete com o Senhor. Nada compete com o Senhor. A segunda coisa que desqualificou o povo foram quando colocaram o Senhor à prova, né? Querem colocar Deus na parede. Ô Deus, ou o senhor faz isso ou eu vou ficar de mal. Já viu isso aí acontecer uma vez? Ô Deus, o senhor faz isso aqui até tal dia. Deus, eu preciso de um sinal assim, tal. Olha, eu creio que Deus confirma. Quando Ele sabe a necessidade nossa de algumas situações. Mas nós não colocamos Deus à prova. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano. A gente vive numa época, pastor, que a oração não é assim. Deus, fala que o teu servo ouve. Hoje é assim. Deus ouve porque o teu servo fala. Ouve e obedece porque o teu servo está mandando, né, pastor? Oi? Ou, além de Deus ouvir, ele tem que obedecer o que o servo fala. Exatamente. Então, assim, esse tipo de teologia, a Bíblia condena tudo isso aí. Condena isso. Então, assim, é um tipo disso aqui, ó, de colocar Deus à prova. Olha, eu vou dar o meu dízimo antes porque eu estou pagando a bênção. Isso é antibíblico. Olha, eu vou fazer tal coisa aqui. Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. Eu posso, tudo que eu ofertar diante de Deus, eu não estou pagando nada, eu não estou comprando nada. Na verdade, o dízimo é o sinal da minha gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Né? É um sinal da gratidão a Deus. Quando o senhor falou de culto ali, de Abel e Caim, né? É legal que
quando ambos a palavra oferta, ofereceram uma oferta a Deus, né? Mas a raiz da oferta de Caim, ela é tributo no hebraico. Abel ofereceu uma oferta, Caim pagou um tributo. Deus não se agradou exatamente por isso, né? Por essa barganha aí, né? Exatamente. Então, assim, Deus ele conhece, né? Deus ele recebe primeiro a pessoa e depois a oferta. Pode ver que nesse texto de Caim e Abel, diz assim, agradou-se o Senhor de Abel primeiro e a sua oferta depois. Desagradou o Senhor de Caim primeiro e a sua oferta. Então, muito Deus legal. corta isso nós não pagamos isso, nós não caminhamos desse jeito aí. Né? Então, e a assim, gente tenta a Deus quando... tem muita gente tentando, como o senhor está nesse tópico aí, né? Tem muita gente tentando a Deus, né? Tentando comprar, subornar. Tem muito jejum que não é jejum, é chantagem. Eu vou parar de comer para o Senhor, né? E a gente acaba tentando, pressionando a Deus. Isso não funcionou, pelo contrário, desagrada ao Senhor, né? Na verdade, é exatamente o contrário do que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, assim, verdade. Uma outra coisa que desqualificou o povo, tá? Então, nós estamos colocando aqui idolatria, nós já trabalhamos aqui por o Senhor à prova. Outra coisa que desqualificou foi a questão da imoralidade. Verso 8. Né? Daí a palavra mostra. Então, o que é isso? É tudo aquilo que é contrário ao princípio que o Senhor estabelece para as nossas vidas, na questão da nossa vida com o Senhor. Casamento, a vida com o Senhor, a nossa vida com Deus. A gente vive hoje numa época em que essas coisas são muito veladas por conta da internet, de uma coisa, de outra e tal. Mas olha, a imoralidade. A imoralidade, o texto diz assim, caíram num só dia 23 mil pessoas. Não pratiquemos a imoralidade. Prostituição, adultério, tudo aquilo mais que lembrar com relação àquilo que é imoral. Então, são algumas coisas que vão desqualificando as vidas, vão desqualificando as pessoas. A cada dia isso vai acontecendo. Então, por exemplo, a gente, quando vai olhando nas Escrituras, a gente vai perceber os momentos que Jesus lida com as questões disso. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, o Senhor dá uma palavra para ela, mas não deixou em brancas nuvens o passado, né, da vida dele. Conversou, tratou. Aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus também levou, perdoou e falou, você vai e não peca mais. Não peca mais. Não vai mais atrás disso. Não vai nisso. E é interessante, queridos, que quando a gente está buscando de Deus as coisas do Senhor, o Espírito Santo ele vai soando como se fosse um alarme naquilo que é idolatria, naquilo que é imoralidade, naquilo que não é da vontade do Senhor. Então as coisas começam a ficar cada vez, né, mais evidentes aqui também. E quando a gente está em 1 Coríntios, a gente precisa lembrar que em 1 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele repreende a igreja pela impureza de pessoas que estavam ali com ele, e mais que isso, porque a igreja se vangloriava de ter essa liberdade. Pô, aqui é erro. E assim, né? Hoje em dia, pastor, há um barateio da graça. Barateio. Uma vez eu estava, acho que era em São Paulo, e eu passei numa igreja, aí vi na frente tinha uma placa escrita assim, aqui o dízimo é 8%. Promoção. E assim, as pessoas barateiam o princípio da graça do Senhor. O lema do Antigo Testamento, do tabernáculo, é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. O que os querubins, os serafins, os anjos cantavam na visão, por exemplo, de Isaías? Santo, santo, santo. Lá em Apocalipse de João, santo, santo.
Então, o nosso Deus, ele tem ciúme de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar dessa área da nossa vida. Você que está nos ouvindo aí, cuidar, né? Não abrigue no seu coração nenhum tipo de moralidade. Uma outra coisa que desqualificou o povo, pastor, murmuração. Como é que daria para explicar melhor o que é murmuração, pastor? A murmuração eu traduziria como a não aceitação da vontade de Deus no tempo de Deus, né? É tentar discutir com Deus naquilo que a gente, na nossa achismo, entende que deveria receber aquilo aquela hora, né? O senhor mora em Londrina, aqui em Laranjeiras é mais tranquilo. O trânsito em Londrina é complicado, né? Principalmente nos horários de pico aí. O senhor concorda que tranquilo por causa do isolamento, né? Mas o senhor concorda que ter uma motocicleta em Londrina é uma benção? É difícil, né? Pela agilidade, pelo consumo de combustível, é uma benção. Mas o senhor daria ou quem estiver nos ouvindo, daria uma motocicleta para uma criança de 12 anos? Não, né? Mas é uma benção. Por que essa criança de 12 anos não pode receber? Porque ela não tem maturidade, ainda não está habilitada, preparada, e se ela não recebe, ela reclama. Então, eu acho que o princípio da murmuração é a gente olhar para a bênção e não perceber o momento da gente, e ficar discutindo com o pai, não, mas eu quero, não, mas eu quero, não, mas eu quero, né? Aquele objeto que a gente busca é uma bênção, mas talvez a gente não esteja habilitado, pronto para receber aquilo ainda. É uma bênção na mão de quem está habilitado, é apto a usá-la, né? Eu traduziria murmuração mais ou menos assim. É isso mesmo. A murmuração. É interessante que, raciocina comigo. A Bíblia diz que no inferno vai ter choro, ranger de dente e tal. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se Deus habita no meio dos louvores, quem que habita no meio da murmuração? É o Saci, né? Isso aí. Isso aí. Essa que é a questão. Então, é uma coisa, rapaz, que assim, se você que está ouvindo tem esse hábito, perca esse hábito. Perca esse hábito. E, finalmente, uma coisa que desqualificou o povo foi uma coisa assim chamada orgulho, desqualifica e dá brecha para as pessoas. Tá? Então, assim, idolatria, imoralidade, Deus aprova, murmuração, orgulho, mágoa, né? Mas sobre orgulho, Paulo escreve assim, no versículo 12. Aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. A Bíblia vai falar muito sobre isso, né? A soberba precede a ruína. Isso precede a queda. Né? Então, quando a gente vai olhar para a pessoa de Jesus, quem olha para Jesus jamais vai ser orgulhoso. Jamais vai ser orgulhoso. E, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus existia em forma de Deus, mas ele não julgou com usurpação será igual a Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou. O que é esvaziar? Né? O que é esse processo aqui? O que é isso? Nem encher. Esvaziar. Orgulho. Né? A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Assumiu forma de servo. Se torna figura humana. Foi obediente até a morte e morte de cruz. O exaltou. Deus exalta o humilde. Mas abate o soberbo. O soberbo. Então, assim, querido, eu creio que aqueles que são do Senhor não vivem na prática do pecado, não há como maligno tocar. As vidas que guardam o pecado, encobrem o pecado,
elas vão ser presas para que o inimigo possa começar a agir. Pecado precisa ser confessado e abandonado. Você pecou hoje, peça perdão hoje. Busca a direção de Deus. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, sobre o seu pecado, sobre qualquer outra coisa. E nós mesmos podemos abrir espaços para essas opressões por conta da mágoa, né? Da imoralidade, da questão de pôr Deus à prova, idolatria, murmuração. É o que a gente vê aqui nas Escrituras. Não tem como a gente esgotar esse assunto, né? Mas é um panorama, né, pastor, para esse tempo e essa questão, né? Eu acho muito importante a gente ter falado disso, né? A gente aprende cada dia, recorda de algumas coisas que a gente às vezes deixou na caminhada, né? E também compartilha com a igreja, com todo mundo que está acompanhando a gente aí. Mas, respondendo, né? Pode sim o crente ficar endemoniado, desde que ele deixe de praticar aquilo que convém e passe a praticar aquilo que não convém. O caminho é o arrependimento, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Né? Arrepender é mudar de direção, é mudar de rumo, é ter outra visão sobre aquilo que antes era comum para a gente, né? Agora a gente arrependido vai olhar com outros olhos para aquilo ali. Mas o diabo está aí, né, pastor? De vez em quando as pessoas me ligam, acho que acontece com o senhor também. Pastor, o senhor pode vir orar aqui em casa? Podemos. O que está acontecendo? Não, vou contar uma coisa, o senhor não vai acreditar. Não, eu acho que tem um espírito aqui. Tem alguma coisa ruim aqui em casa. Eu falo, você acha? Eu acho, pastor, por causa disso, daquilo. Então, deixa eu dizer que você está 2000 anos atrasado. Pedro já disse que o diabo, vosso adversário, está em derredor. Então, se você achava, pode ter certeza, ele está aí. Está aí do teu ladinho. Não fique com dúvida, não. Ele está aí. Porém, o Salmo 34, 7, né? Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livros, né? Entre o diabo e nós tem a presença de Deus. Quando cometemos tudo isso que o senhor falou, quebramos a comunhão e perdemos a proteção, a seca, a sebe de Deus ali, e o diabo acaba atingindo a vida da gente. E como diz um companheiro, esse tal de diabo é um demônio de ruim, né? Ele não brinca em serviço, não, né? Quando ele bota a mão, ele judia de verdade. Mas é isso, pastor. Que bom, que gostoso ouvir o senhor, né? Ter uma aula aí de Bíblia do senhor. Sempre é muito bom ouvir o senhor. É isso, companheiro. Alegria nossa estar aqui com vocês aí, viu? Poder ver você e estar conversando. Amém. Obrigado, pastor. Abraço para todo mundo. Pastor Guilherme, que está aí, o pessoal que está aí, Igreja de Londrina, para todos que estiveram conosco até agora. Eu vou pedir para o senhor, pastor Guilherme, aparece aí, dá um tchau para nós. Vem cá falar um oi aqui, ó. Para o pessoal ver que o senhor está aí. Abraço. Bom, pastor Wendel. Tranquilo? Um abraço. Estamos aí, estamos caminhando. Beleza. Vamos que vamos. Vamos ver você. Para a gente também. Grande abraço. Fica com Deus. Pastor Fernando, eu vou pedir para o senhor fazer uma oração abençoando nós para encerrar esse momento, agradecendo a Deus, né, por esse tempo aqui. Então vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor nos deu. Te louvamos pelas vidas que vão ouvir também essas palavras. Ó Deus, e que muitas e muitas pessoas possam experimentar mais e mais de Ti, Senhor. Amém. Deus, pastor Wendel, toda a igreja, cada um dos pastores que tem acompanhado a gente nesse tempo aqui. Sustenta a nossa igreja aqui. Nos dá, Deus, um coração sábio e misericordioso. E nós queremos estar junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, junto a Ti. Amém. Todos os nossa vida. Guarda-nos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor Fernando, abraço. Fica com Deus.
Paz, Deus abençoe. Até mais. Até mais.